E aí, galerinha conectada que vai fazer a prova do Enem, eu sou Edgar Rafael, professor de Física e Matemática, e juntos nós vamos detonar nessa prova. Na aula de hoje nós vamos estudar potenciação. Vem comigo. Então vamos começar pela definição. Professor, o que é potenciação? Vamos lá. Potenciação é um número que a gente chama de base, tá certo? Eu vou chamar ele aqui de número A. Esse A é a base elevado a um expoente, onde esse A ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser positivo e pode ser negativo. E essa base também tem que ser diferente de zero. Daqui a pouco a gente vai entender por que essa base é diferente de zero. Então só relembrando aqui, esse número A a gente chama de base. E esse número x a gente chama de expoente, tá? E esse expoente é quantas vezes essa base vai se repetir. Daqui a pouco eu faço um exemplo numérico. Mas vamos entender, professor, por que essa base ela tem que ser diferente de zero? Porque pela própria definição de potenciação, observe aí, ó, se eu pegar um número A elevado a um expoente, por exemplo, menos x, aí o que acontece? Quando a base está elevada a um expoente negativo, o que eu faço com a base? Eu inverto a base. Então ficaria assim, ó, 1 sobre A, os dois estão elevados a x. Ah, professor, quer dizer que é isso? Isso não é uma propriedade, tá bom? Faz parte da definição, pessoal. Quando você tem uma base elevada a um expoente negativo, você inverte a base. Aí o que é que vai acontecer aqui, professor? Eu posso dividir por zero. Nós aprendemos em matemática o primeiro mandamento, que é o quê? Jamais, em hipótese alguma, dividirás por zero. Vamos entender por que não pode dividir por zero, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número 2 e dividir por zero, alguém pode me dizer assim, ah, professor, 2 por zero é zero. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ou alguém pode dizer assim, 2 por 0, professor, é 2. Será que isso é válido? Bora resolver. Meio pelos extremos aqui. Se a gente for resolver, você sabe que embaixo de todo número tem o número 1. Então aqui embaixo de todo e qualquer número existe o número 1. Vou passar essa dica aí pra você rapidão, ó. Se liga aí. Se você vê um número x qualquer, do lado dele sempre tem 1, elevado sempre está 1 e embaixo sempre está dividido por 1. Tá bom? Então essa trindade existe, mesmo que eu não escreva, tá certo? Então por que eu não posso dividir por zero? Pelo seguinte, ó, se eu resolver aqui meio pelos extremos, vai ficar 2 vezes 1, 2, e 0 vezes 0 é igual a 0. Então, 0 vezes 0 igual a 0. 2 é igual a 0? Não, isso aqui é o quê? Diferente, logo não existe em hipótese alguma dividir por 0. E aqui vai dar o mesmo jeito, ó. Se você fizer 2 vezes 1, dá 2. E 0 vezes 2 também é 0. Como 2 é diferente de 0, não existe em hipótese alguma dividir por 0. Então você vai gravar aí, ó, primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por 0 em hipótese alguma, ok? Vamos voltar para cá, ó. Definição de potenciação é um número, que é a base, elevado a um expoente, e quantas vezes esse número se repete? Se essa base for elevada a um expoente negativo, eu inverto a base. Essa base tem que ser um número inteiro, tá certo? Positivo ou negativo. Na aula de conjuntos a gente vai falar sobre isso, tá certo? E o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Não posso dividir por zero em hipótese alguma, por isso que a base na potenciação não pode ser igual a zero. Vamos estudar agora as propriedades da potenciação. Primeira propriedade, vamos ver aqui, ó, é o produto de bases iguais. Então, quando eu tenho as bases iguais, vamos lá, A elevado a x vezes A elevado a y. O que acontece? Quando as bases são iguais, eu conservo as bases e somo os expoentes. Então, vai ficar x mais y. Essa é a primeira propriedade da potenciação. Quando as bases são iguais, somam-se os expoentes. Propriedade 2. A propriedade 2 é a divisão de bases iguais. Aqui a gente teve o produto, agora vamos para a divisão. Então eu tenho A dividido por A, bases iguais, e expoentes diferentes, x e y. Se no produto de bases iguais eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão de bases iguais eu conservo a base e subtraio os expoentes, beleza? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade, eu tenho o produto de duas bases, A vezes B, diferentes, elevado a um expoente x. O que é que vai acontecer? É que o primeiro número, a primeira base fica elevado a x, vezes a segunda base elevado também a x. Vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade é a propriedade do expoente do expoente. Como assim, professor? Eu tenho A elevado a x, que está elevado também a y. Aí vai ficar como aqui, professor? Vai ficar A
elevado a x vezes y. Ah, professor, quer dizer que quando está um número elevado a outro número, eu multiplico as duas potências, e isso é a propriedade da potência, beleza? Quando tem um número elevado a outro número, você multiplica os dois. E para finalizar aqui, a quinta propriedade. A quinta propriedade é o seguinte, você tem assim, ó, a sobre b elevado a um expoente x. O que é que você faz? A sobre b, um numerador e um denominador diferentes, elevado ao expoente x. É a mesma coisa que elevar o numerador a x e o denominador também elevar a x, tá bom? Então essas são as 5 propriedades da potenciação.